Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai mexer nessa Asus A7 V8X, tá? Essa linha de placas da AMD Socket 462, A7 V8X, teve várias variações. A gente teve essa, teve a V8X MX, a V8X-X, que era mais parecida com essa, e a V8X-LA, que era da HP. É interessante porque esse modelo específico de placa é a que tem mais recurso, tá? Porque ela conta aí, e dá pra ver na diferença da imagem aí que eu tô colocando entre os dois modelos mais parecidos, tá? A A7V8X, ela contava com o mesmo chipset, mas ela já vinha equipada com o controlador de internet Broadcom, que podia ter até 1 gigabit, né, um controlador gigabit, e ela vinha com recursos como ASUS Speak, que a BIOS falava, né, ela vinha como o sexto slot compatível com a placa wireless da própria ASUS e uma série de outros recursos que o modelo A7V8X-X não tinha. Então esse modelo em específico que a gente está mexendo aqui é um modelo bem superior, é um modelo mais raro de encontrar, tanto que eu não encontrei nenhum outro modelo desse aqui no Brasil funcionando, e eu tenho esse exemplar que eu sei que ela funcionava, e aqui a gente vai tentar fazer o reparo dela para ver se ela volta à vida, porque essa placa-mãe é muito rara, é muito difícil de achar mesmo, tá? A gente acha os outros modelos, né? A A7V8X-X é muito fácil de achar, mas esse modelo específico com a placa de rede Broadcom e o PCI azul aí, né? Que é o PCI proprietário da ASUS, a gente não acha, tá? Ela é mais difícil mesmo de se encontrar, tá bom? Então, vamos seguir aí com a manutenção disso e ver se a gente consegue resolver o problema dessa placa-mãe. Bom, pessoal, um dos problemas aí que a gente enfrenta nessa placa-mãe, na verdade o único problema que eu conheço por ela não bootar é relativo à memória, tá? Quando ela boota e sai o sonzinho do ASUS Speak pela saída de áudio dela, ela dá um erro de memória. E o código de erro que ela tá dando, nas listagens de postcodes aí no The BIOS Companion e nos sites de relação de códigos posts, eu não consigo encontrar nada relativo à memória, mas eu acredito que esse seja o problema, porque com ou sem memória ela dá o mesmo comportamento, tá? Então eu tava aí verificando as terminações dos slots de memória, porque é comum que esses resistores deem problema, e quando dá problema algum endereço de memória não funciona, ou algum clock não é enviado, ou a alimentação da memória não é enviada, e aí não funciona. E aí eu acabei achando aí 2 resistores que estavam faltando, tá? Que não estavam ali no lugar, eu até marquei ali certinho para investigar. Vou colocar aqui no microscópio para vocês verem o que eu tô falando. Tinha ali realmente 2 componentes que estavam arrancados, tá? E que, ao meu ver, parece que foi muito provavelmente por conta do cooler ali, a hora que você solta o cooler. Eu vou colocar no microscópio para vocês verem, mas está bem próximo ali da parte da fixação do cooler na socket. Então, muito provavelmente, a hora que soltou o cooler, ele arrancou os componentes, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver aí, ó, mas tá faltando aí, onde tá o meu dedo, tá faltando os componentes, tá faltando um pack de resistor e um resistor separado, então são 5 vias que tá faltando o componente e muito provavelmente é esse o problema dessa placa-mãe, tá? Então depois que eu identifiquei aí isso, eu parti para dessoldar de outra placa-mãe os resistores, seguindo o board view dessa placa-mãe e os schematics, e soldar esses resistores de novo, esse pack resistor ali nessas trilhas aí, para que a gente tenha tudo certinho, tá? Foi um belo de um desafio, porque eu tô muito próximo do slot de memória, e eu também tô muito próximo aí as vias entre si, né? Principalmente no pack de resistor ali. Depois, mais pra frente, eu vou mostrar no microscópio para vocês verem, mas ali onde tem o pack de resistor e as vias, eles ficam
muito próximo. Então, quando você vai soldar com ferro de solda, mesmo que a ponta do meu ferro de solda seja bem fina, é muito difícil você soldar cada uma das vias sem soldar elas junto, né? Sem interligar elas. E aí isso gera um problema que você não vai ver, que você só consegue ver no microscópio, tá? Tanto que depois eu conferi no meu microscópiozinho chinês, que dá pra gente ter uma noção se tá tudo ligado corretamente, tá? Então vamos seguir aí, eu vou fazer a soldagem desses componentes aí. Mais pra frente, galera, eu planejo o dia que eu tiver uma mesa maior e tiver mais espaço pra trabalhar, ter uma câmera mais focada ali na região pra mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, tá? Mas vamos lá. Então aí, galera, eu depois de soldar os resistores e conferir eles, eu parti para checar as terminações usando o board view. Eu parti para checar se a terminação ali, se o resistor estava chegando no pino correto da memória, tá? E eu não tava encontrando. Tinha um dos pinos ali que, por mais que eu colocasse ali, ele dava uma resistência, dá pra ver ali no multímetro, 66 ohms, tá? E na verdade o que tava acontecendo, depois com o microscópio eu enxerguei e a trilha tava rompida. Então eu nunca tinha uma conexão direta com esse pino. Então efetivamente esse pino tava desconectado aí da memória, tá? E é um pino de endereço, a gente tinha que corrigir isso. Então dá pra ver aí no microscópio bem que essa trilha tá rompida, e ela tá rompida bem ali embaixo da socket da memória, tá? O que é muito complicado para fazer o reparo. Por quê? Porque eu tenho que arrancar essa socket, eu tenho que tirar essa socket daí, e aí eu tenho que unir a trilha ali de novo. Então, o que eu optei para fazer, e vocês vão ver agora, foi colocar um jump ali, colocar um fio ali na trilha, e aí achar do outro lado da placa-mãe aonde estava essa trilha aí, que vocês vão ver que vai ser bem complicado pra gente poder ressoldar isso e deixar de acordo com o nosso board view, tá?
Bom, pessoal, então eu soldei um fiozinho para fazer um body wire aí entre esse ponto do resistor e a memória aí no microscópio aí, né? Um microscópio chinesinho que ajuda bastante, tá? Não é dos melhores, o foco dele é horrível, mas dá pra esses componentezinhos dá pra gente enxergar bem. Então dá pra ver aí que o fiozinho tá bem soldadinho. No resistor, né, no terminal do resistor ali, tanto o pack, tanto o resistor que tava faltando ali são de 22 ohms, tá? Então foi fácil encontrar esses resistores nas placas mães que eu tenho aqui para retirada de peça, tá? E aí eu soldei tudo ali, aproveitei para conferir essas trilhas aí, né, de ver se todos os carinhas estavam soldados, se eles não estavam interligados entre si. Não parece estar interligados entre si. Esse é o maior zoom que eu consigo com esse microscópio, então dá pra ver ali que não tem nenhum pezinho, nada interligado entre si, tá bom? E aí depois eu parti aí pra efetivamente achar aonde eu tenho que ligar esse fiozinho, tá? E eu tô fazendo tudo isso virado com o board view, tá? E aí a questão aqui é o seguinte, eu soldei do outro lado, né, num outro resistor que ligava na mesma trilha que esse resistor que a gente está tentando arrumar, né? Então eu achei o outro lado dessa trilha, soldei nesse outro lado um fiozinho, coloquei no meu multímetro e aí a brincadeira foi aí achar qual que era a via da memória que tinha aquela que tava naquela via, né? Então, qual que era o pino da memória ali que tava naquela via, tá? O problema disso é que, olhando no board view, eu tinha visto que era um dos pinos lá, acho que é o pino 144, alguma coisa assim. E aí, é muito difícil com essa quantidade de pinos você identificar aí no slot de memória qual que é o pino 144. E mesmo assim eu não tava conseguindo achar, tá? Porque ali, a ponta do ferro de solda ali, ela tem que ser extremamente fina para dar contato e não medir nenhuma resistência, porque a resistência tem que ser zero, tá? Ali a resistência é tão baixa que se eu colocar o multímetro e ele mostrar 60 ohms, eu não tô na trilha correta, tá? Eu posso estar em qualquer outra trilha dos slots de memória. Então eu tenho que colocar o multímetro e ele tem que mostrar zero, né? Ou bem próximo disso, tipo 1, 2, 3 ohms de resistência, tá? E o problema é que para isso, o contato ali da ponta do multímetro tem que ser muito bom, tá? Tanto que nesse caso aí eu acho, tá vendo? Vocês veem que eu encontro dá 0,5 ohms de resistência, então eu tenho certeza que é ali a trilha, porque eu não tenho resistência nenhuma, ali é só a resistência da própria trilha, né? Do próprio fio da trilha. Então eu sei que ali é teoricamente o ponto que eu tenho que soldar, que vai dar certo. Então, só para vocês entenderem, eu tô soldando e emendando aonde esse resistor deveria estar, eu tô soldando ele de novo, tá? Então ele volta a fazer parte daquela trilha e teoricamente isso daí repara o circuito aí que tá rompido, tá bom? Então vou terminar de fazer essa solda e aí a gente vai ver de testar essa placa-mãe e ver se isso resolve o problema. Esse foi o único problema que eu encontrei nessa placa-mãe, tá? Uma coisa bem óbvia que ficou ali, tá? E eu espero que depois que a gente resolva isso, ela volte a funcionar, porque, como eu falei, é uma placa-mãe muito excepcional, tá? Ela é uma placa-mãe que tem alguns recursos bem experimentais da ASUS, né? Tanto que se você pegar esse modelo e o modelo traço X, que é o modelo que vem depois, tá? Eu acredito que a ASUS depois, ela, para tentar baratear o produto, ela gerou uma versão, ela criou uma versão que tinha menos recursos, tá? Inclusive o Asus Speak não tem na traço X, e o controlador de rede Gigabit, que é bem interessante. Essa placa tem o controlador de rede Gigabit na época que ela foi lançada, que é ali por volta de 2000, tá? Não era algo comum para placas desktop, tá? Controlador Gigabit, aliás, só foi ser comum para placa desktop recentemente nessas placas mais novas aí de computador, tá? Mas vamos terminar o reparo aí.
Bom, pessoal, aí depois de remontar ela inteira, essa é uma placa-mãe que precisa de uma placa de vídeo, tá? PCI ou AGP, porque ela não tem placa de vídeo interna. Foi a hora de tentar botar ela, e sem sucesso, tá, galera? Eu até coloquei as caixinhas de som aí pra ver se a gente escutava o ASUS Speak dela, tá? Mas o ASUS Speak dela não tava saindo som. Pode ser as caixinhas, se eu não me engano o ASUS Speak, quando ele toca no canal mono, e aí dependendo de como você tá conectado ali atrás, se você tiver conectado com conector estéreo, acho que não sai áudio, você tem que conectar um conector mono ali atrás para ele sair o áudio certo, tá? E aí ela ficava travada nesse postcode aí a 5A4, depois deu mexer bastante aí, ela começou a ficar travada no postcode 009F, se eu não me engano, tá? Vocês vão ver isso daqui a pouco aí no vídeo. A questão é que, pesquisando, essa BIOS é para ser uma BIOS Phoenix aí 686, e pesquisando sobre essa BIOS eu não encontrei, a única coisa que eu encontrei relativo ao código 9F na BIOS é sobre inicialização do SCSI ou do IDE, né, ou da controladora IDE, que teoricamente é depois dela obter vídeo, tá? Eu também testei sem memória e esse código continua aparecendo sem memória, então eu sei que a gente tem um problema na memória, tá? É um problema da memória, é alguma coisa com a memória. Eu tô chutando que ainda é naquela área ali que tá bem machucada, que a gente viu a trilha rompida. Eu acho, tá? Eu vou colocar no microscópio pra vocês verem aí do que eu tô falando, mas eu acho que muito provavelmente ali o estrago foi tão grande que pode ser que afetou um segundo layer dessa placa-mãe aí, tá? E tem mais trilha rompida que a gente não tá vendo. Ou eu fiz o body wire aí no cabo incorreto, tá? Então, a única solução que eu vejo para esse problema aqui vai ser realmente de soldar esse socket, né? Tirar esse socket de memória, que é um processo difícil, que vai matar o socket de memória. Eu preciso de um socket de memória novo, aí não tem jeito. Mas é tirar esse socket de memória, fazer o body wire certinho ali, conferir as outras trilhas, ver se tá tudo certo. Se não tem nenhuma trilhazinha que tá rompida ali, e aí testar de novo sem esse slot de memória, ver se ela vai botar e aí depois só dar um slot de memória novo, tá? Basicamente refazer todo o trabalho que eu já fiz, tá? E aí ver se ela vai botar. Se ela não botar, aí a gente tem um outro problema. Só pra dizer pra vocês, eu em off, eu peguei um multímetro e eu conferi a frequência, né, o clock que vai pra memória ali, e tá batendo, tá dando o clock que a memória precisa. Então a gente tem alimentação, a gente tem clock. Se ela continua tendo problema, é nessas trilhas, né, nesse problema físico que ela tem aí. Se não, a gente provavelmente tem um chipset com problema, algum componente queimado aí. Não notei nenhum componente, medi, não notei nenhum componente com problema de aquecimento, tá? Não tem nenhum componente que tá aquecendo demais, que tá entrando em curto. Então eu acredito que o problema dela ainda esteja nessa parte da memória, tá? Então é isso daí. Insisti algumas vezes, não troquei para placa de vídeo PCI, para placa de vídeo AGP, e eu não tive nenhuma sorte, tá? Infelizmente a gente não conseguiu recuperar essa placa-mãe. Ela ainda não tô descartando ela. Eu vou mais para frente correr atrás de um slot de memória DDR novo, pra gente tirar esse slot e ver se a gente faz um outro reparo e se a gente consegue fazer voltar a vida essa placa-mãe aí, que é muito difícil de achar ela aqui. Eu já usei ela, é uma placa-mãe muito boa, dá pra montar um kitzinho muito legal com ela, mas é uma pena que eu não possa fazer isso. Então ela vai ficar aqui guardadinha pra gente tentar reparar ela de novo, tá? Ela tem bastante chances de voltar à vida, porque como eu falei, como ela tá processando, dá pra ver que ela passa por um monte de postcode antes de parar nesse 009F, quer dizer que tá funcionando, tem coisas aí funcionando, que o chipset dela tá processando e que a BIOS dela tá funcionando e que não tem problemas sérios nela. Eu acho que o problema é quando ela tenta realmente acessar a memória, ela não tá conseguindo, e aí ela trava nesse código aí, tá bom? Se vocês souberem de alguma coisa, deixa aí nos comentários. E aí, galera, só pra gente aí, pra quem ficou até o final, pra gente não fechar esse vídeo sem uma felicideza, né? Eu tenho essa outra placa-mãe aqui, que é uma A7S266VM, tá? É uma placa mais nova que essa outra que eu mostrei.
Na verdade, ela tá ali mais ou menos no mesmo ano e ela é uma placa mais barata, porque essa tá equipada com chip CIS, tá? E aí, uma das coisas que é curiosa nela, que ela também é plataforma 462 e ela usa aí memórias DDR ou memórias 168 pinos aí, tá? Aquelas memórias SD-RAM, tá? Então, ela é uma plaquinha interessante. A única coisa que precisava ser feito nela era o recap, né? Trocar os capacitores. Tinha uma série de capacitores estufados. Tinha indício de capacitores que já foram trocados e eles voltaram a vazar, tá? E além disso, tem ali um dissipadorzinho que está em cima, acho que do chipset ou de rede ou de som, que de acordo com o último dono ele estava esquentando e aí foi colocado esse dissipador por conta disso. Então depois a gente vai ter que dar uma checada nisso. Mas tirando isso, tá? Foi só fazer o recap dela aí, tá? É um processo bem chato, principalmente nesses capacitores que são grandes, que estão nessas vias negativas, que tem dissipação de calor. É muito difícil, tem que manter a placa-mãe aquecida o tempo todo e ir ali com muito cuidado para tirar, tá? Então aí, pessoal, foi um processo bem moroso trocar capacitor em placa-mãe, é um processo muito delicado. Daí a quantidade de capacitor que a gente tirou dela, tá? E aí pro final aí fica um vídeo dela funcionando tudo certinho aí. Ela botou bem rápido, por sinal, né? Depois do reparo do capacitor aí. Ela tá equipada com um AMD Duron de 1.6 GHz. O que é bem difícil de se ver um Duron com essa frequência, tá? Acho que é um dos últimos Duron, tá? E ela vai ficar aí, provavelmente montar um kit. Se eu achasse uma placa de vídeo PCI boa, tipo uma TI Rage XL ou uma Voodoo, alguma coisa assim, talvez eu cogitaria montar uma maquininha com essa placa-mãe aqui e uma placa de vídeo PCI decente, tá? Porque, tirando isso, ela não é muito capaz de muita coisa aí, porque ela não tem um chip de vídeo decente, né? Então precisaria de pelo menos uma plaquinha de vídeo aí com vídeo acelerado para rodar alguma coisa, tá bom? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e deixar nos comentários aí o que vocês acham. O que vocês acham do reparo lá da A7V8X, tá? O que vocês fariam, o que não fariam, o que vocês checariam, o que não checariam. Isso ajuda muito, tá? Pra mim tentar recuperar essa placa-mãe aí. Então, até mais aí, galera. Falou!